Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos estudar sobre o sussurro teológico do inferno, que está registrado no livro de Jó. São coisas interessantes que quase ninguém percebeu. Eu também não tinha percebido isso até que eu comecei a estudar o livro de Jó. E isso é muito interessante. Analisar esses textos que eu vou ler com vocês é muito importante para a nossa vida. É muito importante para você entender a palavra num todo e para você treinar discernimentos de espírito. O vídeo de hoje vai ser assim. Eu separei alguns textos aqui que nós vamos ler. Não é um capítulo específico, como eu vou fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Jó. E essa parte do sussurro, do espírito que sussurra nos ouvidos de Elifaz, que dá origem a todo o debate, nós vamos estudar no capítulo 4. O que eu vou falar aqui vai aparecer no estudo do capítulo 4 também, mas aqui vai ter uma outra direção, tá bom? Então é o seguinte, Jó, ele tinha testemunho de Deus. Ele era um homem que Deus poderia olhar e dar um testemunho dele, e nenhum outro homem na terra tinha esse testemunho. Nenhum dos três amigos de Jó, e muito menos Eliú, que é o grande teólogo calvinista que engana a todos, até nos dias de hoje. Engana até as pessoas que fizeram atualizações na Bíblia, como eu já falei nos vídeos anteriores, né? Quando Eliú vai discursar por 6 capítulos, do capítulo 32 ao 38, as epígrafes, elas estão todas inclinadas para o discurso de Eliú. E se eu fosse ler para vocês o discurso de Eliú e fizesse uma entonação puxando para Eliú e colocasse uma música de fundo, eu enganaria todos vocês. Só quem tivesse atento iria falar, pera aí, tem algo errado nas palavras desse homem, ainda que sejam bem colocadas, bem encaixadas, bem teológica, sistematizada, bonita, com música de fundo, tem algo errado. E não é alguma coisinha. Tem algo muito errado em tudo isso. Esse discurso você pode ver hoje em homens do YouTube. É inevitável que eu não fale de algumas coisas aqui. Eu seria até um hipócrita, um negligente, se eu não falasse do calvinismo. Vocês vão ficar surpreendidos com essas coisas no livro de Jó. Porque muitos pensam que, e eu pensava também, que o calvinismo se originou lá com João Calvino. Eu estava errado, se originou com o Papa. Agora eu não lembro o nome dele, mas é ele que inspirou João Calvino. João Calvino sistematizou, ampliou o discurso e isso foi influenciando outros homens. Né? Passou por Martinho Lutero antes, mas quem sistematizou mesmo e ganhou fama foi João Calvino. E depois isso foi inspirando outros pregadores, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, e foi inspirando homens até hoje, de maneira que tem pessoas que engrandecem João Calvino hoje, reverendos, e você olha para o discurso deles, é tão hipócrita, mas são palavras bem encaixadas. Distorcem a palavra de Deus, jogam escuridão nos desígnios de Deus, como está escrito no livro de Jó, no capítulo 38, quando Deus espera Eliú, dá todo o seu show de hipocrisia, engrandecendo a Deus, falando de justiça, falando tudo isso daí, mas Deus vem e diz, quem que é esse que com palavras sem conhecimento escurece os meus desígnios? Isso não foi falado a respeito de Jó, foi falado a respeito de Eliú. E hoje os homens replicam o discurso de Eliú, eles nem sabem disso. Se eles fossem ler o discurso de Eliú, eles iriam falar que Eliú está completamente correto, já que é quase que um discurso calvinista. O calvinismo não se originou na Idade Média. O calvinismo se originou em Jó capítulo 4, que é o que nós vamos ler agora. Então hoje Eu não vou ficar falando de calvinismo o vídeo todo não, pode ficar tranquilo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas como eu disse, eu seria negligente se não falasse isso.
É só para mostrar para vocês. E isso daqui treina o nosso espírito a discernir espíritos. João fala para nós não cremos em qualquer espírito, só porque eles dizem que são de Deus. É para colocá-los à prova, para a gente perceber se eles realmente são de Deus. E eu posso garantir para vocês, muitos homens não falam por Deus, não falam pelo Espírito de Cristo e nem sequer pertencem a Deus. E aí é preciso ter discernimento de espírito para isso. E isso só vem pela palavra, não tem outra maneira. Não é uma emoção, um sentimento, não é algo sobrenatural. É um dom de Deus, é coisa do céu, é coisa do alto. O homem não pode adquirir isso por si só, mas isso está relacionado com a Escritura. E se está relacionado com a Escritura, tem a parte humana, que é a nossa inteligência literal, que se conecta com a sabedoria espiritual, para a gente então discernir qual espírito fala por Deus e qual não fala. Por isso que é importante esse tipo de estudo. E ele vai se repetir no capítulo 4. Então é o seguinte, Jó tinha um testemunho na terra maravilhoso. E os 3 amigos de Jó, eles foram influenciados por esse espírito. Tudo começou com Elifaz. E aí os 2 amigos de Jó, eles sempre estavam em defesa de Elifaz. Se vocês olharem para o debate, vocês vão perceber isso. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Há uma organização no debate. Há um padrão. Então é um defendendo o outro, sim, e Jó refutando os 3. Só que Elifaz é aquele que toma partido. É aquele que dá o start. Ele é o influenciador e os outros 2 amigos de Jó são os influenciados. E havia mais um homem, que é o mais perverso de todos, e que tinha mais sabedoria do que os 3 amigos de Jó juntos, só que quanto mais é essa sabedoria, mais terrena ela era. Se os 3 amigos de Jó tinham uma sabedoria terrena, que dava para salvar alguma coisa ali sim, mas era terrena, Eliú tinha mais sabedoria do que os 3 juntos. Então a gente tem que olhar para o discurso de Eliú também. Isso daqui vai ajudar a abrir os nossos olhos em todos os pontos. Então, Satanás, ele queria roubar o testemunho de Jó. Primeiro, ele queria anular o testemunho de Jó para vencer o desafio de Deus. E os 3 amigos de Jó, sem saber, eles estavam influenciados por esse espírito. E esse espírito influenciou Eliú também. Só que como Eliú era mais astuto, o espírito agiu com mais astúcia através de Eliú. Mas teve a origem, né? Teve as bases. E quem colocou as bases foi primeiro Elifaz e depois os outros 2 amigos de Jó. Esse espírito maligno que nós vamos ler aqui no capítulo 4, ele é o espírito do diabo, o espírito do anticristo. E ele foi usado antes mesmo de acontecer tudo. Satanás já estava bolando um plano, Satanás já estava de olho em Jó faz tempo. Antes mesmo dele se apresentar ali diante de Deus junto com os anjos, Satanás já estava de olho em Jó. E Deus já estava de olho em Satanás, que estava de olho em Jó. Por isso que Deus provocou Satanás com o testemunho de Jó, não foi com o testemunho de Eliú. Entenderam? E aí Satanás já estava bolando um esquema, porque Satanás sabia que aqueles 3 amigos eram amigos de Jó. Satanás, ele não é bobo, irmãos. Ele sabia que ele ia se colocar diante de Deus e com certeza ele esperava alguma coisa a respeito de Jó. Não tem como eu provar isso, não tem como dizer que era assim, que do jeito que eu estou falando, mas eu acredito que era, porque Satanás é astuto. Então Satanás também tinha um plano para derrubar a vida de Jó, porque como eu já disse em vários vídeos na playlist de Jó, Satanás já tinha experiência o suficiente para ele saber que ele pode anular testemunhos de Deus. Deus permite que alguns dos seus testemunhos sejam anulados. Deus permite que algumas das suas criações passem para o lado do diabo. Então o diabo tinha testemunho e experiência o suficiente que, mesmo Deus lançando algum desafio ou falando alguma coisa, Satanás poderia vencer. Satanás sabe que não pode vencer a Deus num todo, em todos os seus desígnios. Satanás não pode frustrar todos os planos de Deus. Mas alguns dos planos Satanás pode frustrar. Ele já tinha experiência o suficiente
não só no céu, mas também na terra, através dos gigantes, através de vários pontos. Então, para não estender demais aqui, é importante você entender isso, essa introdução que eu estou dando. Então, os 3 amigos de Jó, eles já estavam criando argumentos ali no início para deixar a defesa de Jó sem sentido, incoerente. Eles estavam armando armadilhas para Jó, influenciados pelo espírito do anticristo, influenciado por esse espírito maligno que sussurrou nos ouvidos de Elifaz. Então eles queriam deixar os argumentos de Jó sem nexo. Eles queriam fazer que Jó se vangloriasse, que Jó pecasse. Eles não estavam com ciência disso. Eles não estavam querendo provocar a queda de Jó de propósito, e por isso também Deus levou em conta e não matou eles, entendeu? Não entregou eles para Satanás, envergonhou eles, mas Deus também amou os 3 amigos de Jó. Nós temos prova disso no final do livro. A respeito de Eliú, Deus já não fala nada. Mas o espírito maligno fez isso, ele criou tropeço para os 3 amigos de Jó e através disso queria que Jó tropeçasse. Eles queriam desbaratar todos os argumentos de Jó, mas não conseguiram. Mesmo Jó no estado que ele estava, um homem no estado de Jó, ele fica com o seu emocional completamente abalado, e Jó estava com o seu emocional abalado, com a sua vida toda destruída. E mesmo assim Deus deu forças para Jó. Sobre o debate tem muita coisa para falar. Eu fico até tentado em falar agora, mas até agora não consegui ler o texto. Então é o seguinte, eu vou ler textos e vou destacar a leitura. Então se prepara que o vídeo não vai ser tão curto, tá? Você vai ter que ter paciência. Então vamos começar com Jó capítulo 4. Na verdade eu vou ler o capítulo todo porque é importante. Só que eu vou ter que fazer várias pausas para fazer os comentários. Se eu ler tudo e depois voltar para falar, que isso é uma estratégia boa também, o vídeo vai ficar muito grande, já que eu quero ler o capítulo todo. Então eu vou ler aqui, vou interromper a leitura, vou explicar e depois vocês, lembrando do que eu estou falando, vocês vão ou ouvir o livro de Jó aí no aplicativo de vocês, ou vocês vão ler e vocês vão conseguir pegar mais coisas. Então tá, Jó capítulo 4 diz assim. Aqui vai ser a origem do debate. Elifaz é o que puxa todos os amigos, os outros 2 amigos contra Jó. Ele é o influenciador e por isso Deus vai repreender os 3 amigos de Jó, mas falando com Elifaz no final. Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Elifaz já ficou encanado com Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento. Olha só como o espírito maligno logo vai entrar em ação e vai começar a perturbar Elifaz. Veja que os 7 dias de sabedoria dos 3 amigos de Jó passaram, porque eles foram sábios por 7 dias. Sabe por quê? Porque eles ficaram calados. Porque eles ficaram ao lado de Jó. Eles não ficaram revezando um para um ir para casa, outro voltar, vai comer, volta, enquanto Jó estava ali naquela depressão, com a vida angustiada. Eles ficaram calados, sentindo a dor de Jó. E isso foi sabedoria e foi compaixão. E Deus levou em conta esses 7 dias. Esses 7 dias fizeram toda a diferença para Deus aceitar os 3 amigos de Jó no final. Deus aumentou o amor deles, que era bem pouco, a sabedoria deles, que era pouca, e aumentou o testemunho deles, que não tinha quase nenhum. O livro de Jó não fala isso que eu estou falando com todas as palavras, mas nós temos que meditar. Se coloca no lugar dos 3 amigos de Jó, vivencia toda a história, olha para o final do livro e você vai entender o que eu estou falando. Jó, pelo contrário, amava a Deus, tinha sabedoria, tinha temor,
Mas Deus precisava aumentar tudo isso na vida de Jó. Tinha testemunho, tinha obras, e Deus aumentou isso na vida de Jó. Eu não sei o que fala mais. Os 40 e poucos capítulos do livro de Jó, os 42 capítulos do livro de Jó, ou os capítulos que não existem. Porque os 42 capítulos do livro de Jó, eles falam mais ou menos de 70 anos da vida de Jó. 70. Um dia nós vamos olhar para isso daí. Se eu for falar agora, me perco. E os capítulos de Jó que não existem, fala de 140 anos da vida de Jó, o dobro de 70. E nesses 140 anos tem coisas extraordinárias que não estão escritas literalmente, mas elas estão dentro das letras que nós vamos ler. Elas estão contidas dentro da história. E isso é magnífico. Agora volta para o texto. Vamos voltar para o texto, que eu nem comecei a ler. Verso 3. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Ó, ele faz... Você está vendo aqui que ele faz, conhece as obras de Jó. Só que ele faz, vai tacar na cara de Jó. Presta atenção. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Isso daqui, irmãos, é uma tacada na cara. Em outras palavras, ele está falando, você não ensinava para todos que o temor de Deus era aquilo que você confiava? Confiança é fé. Que fé consiste em temer a Deus? Ó, e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Qual é a sinceridade dos caminhos de Jó? Ajudar os pobres, fortalecer as mãos fracas, os joelhos fracos, ajudar todos. Jó era o maior homem do Oriente, para você ter uma ideia. Não fala que ele é o maior homem do Ocidente, porque deveria ter homens grandes no Ocidente. Mas nenhum dos homens do Ocidente tinha testemunho de Deus. Jó era o maior em riqueza do Oriente. É isso que a palavra está falando. Mas o maior homem do mundo, porque é o único que alcançou esse testemunho de Deus. Ora, se Eliú fosse tão bom assim ao ponto de convencer Jó dos seus pecados, Deus iria provocar Satanás com Jó e com Eliú. E muito mais com Eliú, porque Eliú não cai, né, não se vangloria, não se acha autossuficiente, aquela coisa calvinista podre, e Jó já começa supostamente a fazer isso. Então Eliú teria mais testemunho que Jó, no caso. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Jó é o único que tem esse testemunho, ele é o maior homem do Oriente em riqueza e o único na terra que Deus pode dar esse testemunho. Entendeu? E isso é temer a Deus. Jó ensinava para todos que aquilo que ele fazia era temor de Deus. E isso daqui é a introdução do próximo estudo, que é no capítulo 3. Que é lindo também. E ele reconheceu isso e está atacando na cara de Jó, já que está muito claro para eles que Jó, na verdade, era um pecador. Ou que Jó pecou e aí a desgraça veio sobre a vida dele. Olha só, o tanto de coisa para a gente falar só no verso 4. Agora vamos no verso 5. Mas agora te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Ok, gancho para o verso 7, né? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Outra tacada na cara. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Ou seja, Jó, você só está colhendo o que você plantou. Você falava tanto da sinceridade, dos caminhos retos, das obras, olha aí o teu estado. Segundo o que eu tenho visto, cada um colhe aquilo que plantou. E não é verdade isso? É verdade. Mas Satanás, ele mistura verdades com mentiras. E você vai ver que
Elifaz, como ele não tinha testemunho, não era reto, ele não se desviava do mal. Então, a mente dele foi treinada pelo espírito maligno. Isso que acontece não só com Elifaz, isso acontece com a gente. Muitas vezes nós estamos mais enquadrados nos 3 amigos de Jó e até em Eliú, graças a Deus, eu acredito que a gente não está enquadrado em Eliú, mas é possível estar. É só olhar para a vida de Augusto Nicodemos. É só olhar para a vida de Paulo Júnior. É só olhar para a vida de Hernandes Dias Lopes. É só olhar para a vida de John Piper. Qualquer calvinista, ele é um Eliú na versão mais perversa que tem. Se Eliú era perverso, esses homens são muito mais. Porque aqui foi a origem do calvinismo. Porque, irmãos, os argumentos, as falas são idênticas, são parecidas. Só não tinha as expressões aqui. Aí, Elifaz, que não tem nenhum testemunho, já treinado pelo espírito maligno, pelo espírito do anticristo, um espírito aqui, que no caso, que não nega Deus. Aqui não é besta do mar, aqui é besta da terra. Ele fala de Deus, engrandece a Deus, mas tudo desaprovado por Deus. E que se não tiver discernimento de espírito, engana muitos. Aí, vamos para o verso 13. Eu vou pular o verso 9, 10 e 11, porque tem uma parábola aqui de leão, algumas coisas assim que eu não sei o que isso quer dizer aqui no texto. Não é tão importante. Para mim, eu achei que não é tão importante. Vamos para o verso 13. E aqui é o ponto principal. Entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Eu estou falando assim, com essa interpretação, porque aqui ele quer dar a entender que é Deus. E Eliú, quietinho ali olhando. Nossa, e não é que foi Deus mesmo que falou com Elifaz? Olha que argumento bom. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou usar isso daí lá no futuro. Eu vou tacar isso daí na cara de Jó, eu vou falar para os 3, esse argumento é muito bom. Só que eu sou muito novo, eu não posso falar agora, tem que deixar eles falarem. É isso que está se passando aqui. Eu sei disso, eu estou falando dessa maneira porque eu já estou interpretando o final do livro. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua afeição. Um vulto estava diante dos meus olhos. E calando-me, ouvi uma voz que dizia... E aqui no verso 17, irmãos, tem uma coisa que é muito difícil da gente chegar na conclusão. Primeiro você tem que ter perseverança para ler ou ouvir os livros em 2 versões. Porque dependendo da escola teológica, de como eles estão interpretando as coisas, eles acrescentam e tiram palavras. Eu vou ler o verso 17, no sussurro do espírito maligno. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Essa é a interpretação certa da leitura. Já que foi um sussurro, na verdade, teria que ter uma voz mais maliciosa ainda, porque isso arrepiou os cabelos da carne de Elifaz. Deixou ele, sabe, com aquela... Sabe quando você sente algo ruim mesmo e te arrepia tudo? É isso. E ele achou que era Deus. Mas aqui diz, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? E é uma coisa óbvia. Nós sabemos que o homem não é mais justo do que Deus. Qualquer homem sabe disso. Que o homem não é mais puro do que o seu Criador. Agora eu vou ler a outra versão. Essa é a Almeida Revista e Corrigida, que é a que eu mais gosto, só que aqui nesse caso ela deixou a desejar. Na outra tradução, que é a Almeida Revista e Atualizada, que é para mim a segunda melhor versão, diz assim: seria porventura um mortal justo diante de Deus?
Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Nas palavras hebraicas, aqui não tem a palavra mais ou diante, porque muda tudo, né? A pergunta, numa versão é uma coisa, na outra versão é outra. Aqui, o Espírito está perguntando se há possibilidade do homem ser justo diante de Deus. Se há possibilidade do homem ser puro diante do seu Criador. E aqui que é o correto. Pela lógica eu acredito que se eu fosse ler hebraico e conhecesse os termos, essa tradução aqui é o que faz sentido. Porque não faz sentido um sussurro desse, dizendo que o homem é mais justo do que Deus, mais puro do que o seu Criador. Isso não faz sentido, né? Então, esse verso é o mais coerente, para mostrar que o homem não é justo diante de Deus. Não tem como ser puro diante do seu Criador. Ou seja, um depravado. Ou seja, aqui foi só a origem do calvinismo, né? Depois ele foi aperfeiçoado, ele foi ficando mais maligno. E isso já foi para desbaratar os argumentos de Jó. Porque Jó ele vai se colocar como puro diante de Deus. E como justo diante do seu Criador. Não como mais justo do que Deus, mas como justo diante de Deus. Aí todo o discurso faz sentido. Tá vendo? Às vezes nem precisa do hebraico. Você precisa sim, muitas vezes. Mas nesse caso, todo o texto perderia o sentido se fosse mais justo do que Deus, mais puro do que Deus. Ninguém é. Ninguém confessaria uma coisa dessa. Então, no verso 18, continua falando do Espírito que sussurrou nos ouvidos dele. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. É o que está escrito aqui nessa tradução. Imperfeições. Na outra está escrito, acha loucura. E aqui na palavra imperfeição, ela só aparece aqui no livro de Jó. Não tem nenhuma outra referência para a gente cruzar. Então eu não sei se está falando que acha loucura ou se acha imperfeições, porque é diferente eu achar imperfeição numa pessoa e achar loucura nela. Então, irmãos, olha, eu vou falar para vocês, isso acontece recorrente no livro de Jó, e como eu já fiz a mesma coisa com outros profetas, chega a ser até desanimador você ouvir os profetas em duas versões, porque você acaba entendendo o porquê que você não entende. Porque às vezes é a tradução, não é a sua espiritualidade que está ruim e que você não entende nada. Às vezes é a tradução mesmo. Está sacaneando a gente. Então é preciso de ter essa jogada aí, para você entender coisas profundas, para você entender coisas, escatológica, avançada, é preciso de tudo isso. Agora, se for só para você entender o básico da história e adquirir sabedoria para salvação, não importa a tradução que você vai ler, você vai encontrar esse caminho. Entendeu? Então aqui eu não sei, eu só sei que tanto uma como a outra é errado. O sussurro é mentira. Deus confia nos seus anjos. Deus confia nos seus servos. Deus não atribui imperfeições nos seus anjos, ou no caso, se for loucura, né? Ele não encontra loucura em quem é provado e aprovado. Isso já aconteceu no céu. E o próprio espírito maligno que está aqui sussurrando sabe disso. Que Deus encontrou, sim, imperfeições nos anjos, naqueles que foram provados e reprovados. Ou, se no caso, loucura, né? Encontrou. Mas nos anjos eleitos, Deus confia. Então lembra que eu falei nos vídeos anteriores que Satanás tinha muito mais intenções malignas por detrás de todo o roteiro? Não era só tirar o testemunho de Jó. Satanás queria arrebatar mais anjos do céu, deixar mais dúvidas. Não, Deus confia nos seus anjos, eles foram aprovados. Porque já pensou você estar diante de Deus, adorando a Deus e Deus olhando para você e, sabe? Eu não confio em você não. Eu atribuo imperfeições em você. Vai cantar mais para lá que está me incomodando. Quem ia adorar um Deus desse? Verso 19. Aí diz assim, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como traça. A comparação parece até justa, né? Se Deus não confia nos seus anjos, quanto mais em homens de barro. E de fato, Deus não confia em homens.
Só que há a possibilidade do homem ser justo diante de Deus, ser puro. O livro já começou com esse testemunho. Jó é reto, íntegro e se desvia do mal. Precisava de ter sabedoria aumentada, de ter o seu amor aperfeiçoado, que é o tema do capítulo 3. Precisava de ter o discernimento de espírito aumentado, e Jó teve tudo isso. Deus trabalhou em todas as áreas de Jó. E o poder de Deus ia se aperfeiçoando na fraqueza de Jó. Que isso é tremendo. O amor de Jó, tudo ia se aperfeiçoando na fraqueza. Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Mas não é só porque ele não falou mais coisas que é só o poder. O amor de Deus se aperfeiçoou em Paulo, na fraqueza. Não na prosperidade, é na fraqueza que vem a perfeição. Por isso que a grande tribulação é necessário. Porque o amor, a sabedoria, o temor, tudo será aperfeiçoado no povo de Deus. E o livro de Jó é tremendo para o tempo da grande tribulação. Uma hora ou outra a gente acaba chegando lá, porque esse vai ser o fim do livro, né? Vai ser o fim do estudo de Jó, o momento da grande tribulação, nas duas testemunhas. Então, olha só o que o espírito maligno fez. O texto não fala que é maligno, mas a gente sabe que são contradições malignas e que tudo, essas palavras iniciais aqui que eu estou demorando nelas, né? Mas eu estou esmiuçando bem. Essas palavras iniciais, elas vão ser usadas, replicadas em todo o discurso. Esse tema aqui vai ser colocado contra Jó em 4 ou 5 momentos, e o último momento vai ser Eliú que vai fazer isso daqui. Então, você vê que já começou, esse daqui é a mente, a mentalidade de todo o discurso, e Jó vai refutar isso. Mesmo no estado que ele estava, sem prova, sem ter alguém que testemunhasse a favor dele. Porque você vai ver que não tem ninguém que testemunhe a favor de Jó. Só no final que Deus vai fazer isso. Mas durante o debate não tem ninguém que fale. Todo mundo abandonou e esqueceu o que ele fez. E aí, pode ver, nos capítulos 29, 30 e 31, que é um segmento do último discurso de Jó, Jó tem vários momentos em que ele está se defendendo, orando a Deus, refutando os seus amigos e contrariando eles, né? Envergonhando eles. E aí, pronto, Jó refuta Elifaz, aí vem Bildade defendendo Elifaz, aí Jó refuta Bildade, aí vem o outro, aí Jó refuta, numa ordem exata. Fala Elifaz, fala Bildade e o outro esqueci o nome agora. Mas é assim, vai nessa sequência. Só que no final, Jó vai discursar por 6 capítulos, sem interrupções. E aí ele vai dar um show de sabedoria. Jó estava quase matando toda a charada. Só que depois que Jó fala por 6 capítulos, vem o Eliú, o Bambambam, falando por 6 capítulos também, querendo refutar tudo que Jó falou. E depois, Eliú fica quieto, achando que Jó ia se render, e aí vem Deus. Entendeu, irmãos? Aqui foi o capítulo 4. Então, verdades e mentiras misturadas, esse espírito maligno é o que trabalhou na vida de Elifaz, antes mesmo de tudo acontecer, influenciou todo o debate, ou seja, é Satanás aqui. Certo? Ou seja, aqui está a prova de quem é Eliú. Se Eliú usou todas essas palavras aqui no seu discurso, Eliú estava envolvido com esse espírito. Eliú não estava envolvido com o Espírito de Deus. Porque Eliú falou exatamente essas coisas aqui. Mas agora vamos para o capítulo 15, aonde coisa semelhante vai acontecer. Diz assim: Então respondeu Elifaz o teemita e disse, aqui é outra vez Elifaz, porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento e encherá o seu ventre do vento oriental? Elifaz aqui está bravo porque Jó havia refutado Zofar, que havia defendido Bildade, que havia defendido Elifaz. Então o discurso dá a volta. Ele começa com Elifaz, vai para Zofar, vai para Bildade e volta para Elifaz. E vai nessa mesma sequência. Entre os três sempre está Jó. Elifaz fala, Jó refuta, Zofar vem para defender Elifaz, Jó refuta,
E aí Bildade vem para defender, na verdade, ele faz, mas ele acaba defendendo Zofar. E aí Jó refuta Bildade e aí entra na fileira de novo. Aí vem Elifaz e vai seguindo essa sequência. Então respondeu Elifaz o temita e disse: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento e encherá o seu ventre do vento oriental? Arguindo com palavras que nada servem, com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Li até o verso 6. Tem muita coisa ruim aqui, vamos direto para o verso 11. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Verso 11, eu vou ler de novo. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Aqui não dá para entender muito bem. Mas quando você compara com a outra tradução, você entende bem o que está querendo dizer aqui. Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que nós dirigimos? Aqui ele faz, a tradução está deixando mais evidente para a gente. Que ele faz, está falando que eles estão consolando a Jó com suaves palavras. E Jó está fazendo pouco caso. Na outra tradução, que é a que eu mais gosto, que chega mais perto do hebraico quando eu vou comparar, só que em alguns momentos ela vacila, né? Aqui ela complicou. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Aqui tá, além de estar um pouquinho diferente, aí você fica perguntando que consolações de Deus são essas? Aí você tem que chegar na conclusão que eram eles consolando a Jó. Então aqui o caminho ficou mais difícil para entender, né? Mas é isso que eles estão falando. A gente está consolando você e você está fazendo pouco caso. Meu Deus, que consolação é essa? Você vai ver a defesa de Jó. Jó vai falar consoladores, são pessoas que aborrecem a alma dos outros. Jó fala isso para ele. Verso 12. Por que te arrebata o teu coração e por que pisca os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para que fique justo? Tá vendo aqui? Olha só, é a mesma frase do início do discurso de Elifaz e aqui ela está de conformidade com a versão mais correta. Prova também de que a versão mais correta é que o homem não pode ser puro diante de Deus e não pode ser justo diante de Deus, e não que o homem é mais puro do que Deus e mais justo do que Deus. Entendeu? Verso 15. Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros diante dos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem, olha aqui um calvinista, declarado, que bebe a iniquidade como água. Tá vendo essa parte aqui, ó? Que bebe a iniquidade como água? Elifaz estava se referindo a Jó. Talvez não diretamente, mas Eliú gostou dessa parte. E Eliú lá no capítulo 34 fala: quem é como Jó, que bebe a iniquidade como água? Tá vendo que Eliú, ele está alinhado com Elifaz. Eliú pegou os argumentos de Elifaz e aperfeiçoou. Se Deus falou que os 3 amigos de Jó falaram como louco, então Elifaz falou como louco. Deus queria que a gente percebesse isso. Deus não pode vir e dar a sentença para cada um e impedir da gente meditar nas coisas. Ele está provando o nosso coração. Eu não sei se 50% ou 60% ou 70% do discurso de Eliú, eu não sei o percentual, mas sei lá, talvez 60% a 70% do discurso de Eliú são palavras que já foram faladas antes. Algumas é ele que acrescenta de uma maneira mais refinada, mais bem encaixada. Porque ele ficou quieto, ficou ouvindo por mais tempo, então ele tinha mais sabedoria, né? Já sabe tudo que era refutável. Então ele encaixou melhor. Ele reorganizou o debate. E não foi impedido, né? Não deu tempo para Jó ficar impedindo. Ele ficou falando. Ele não fez uma pausa. Ele foi falando e ele não parou de falar enquanto ele não tinha tudo para falar. Então aqui apareceu mais uma vez as palavras da origem do capítulo 4, que se originou com o espírito
que sussurrou nos ouvidos de Elifaz. Então, Bildade, ele vai usar isso também, lá no capítulo 25, dos versos 1 ao 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão o domínio e o temor. Ele faz paz nas alturas. Nossa, que bonito, bonito. Vamos ver o resto. Porventura, tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Aqui mais um calvinista apareceu na jogada, com a mesma falaiada porca de sempre. E pode ver que aqui, essa tradução, que lá no capítulo 4 está errada, aqui ela está aparecendo de maneira correta, de maneira coerente. Está falando que não tem como o homem ser justo perante Deus. E não que o homem é mais justo do que Deus, porque fica incoerente. Entendeu? Provas, sem precisar do hebraico, que essa tradução aqui é que é a correta. O próprio livro, com a mesma versão, se corrige. Verso 5. Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras diante dos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e filho do homem, que é um bicho. Tudo bem, tem expressões assim na palavra. Mas aqui eles querem falar para qualquer homem, principalmente Jó, o homem mais reto da terra. Não era o único reto, sei lá, poderia ter homens bons também, mas o testemunho de Jó foi só para ele. Se Deus tivesse mais homens para provocar o diabo, seria mais gostoso provocar o diabo com mais homens. Mas só tinha um. E Deus mesmo falou, ninguém há na terra como ele. Cadê Eliú? Será que as pessoas não prestam atenção no que estão lendo? Por isso que eu falo, isso daqui treina o nosso espírito a discernir espíritos enganadores. Você vê que apareceu já pela terceira vez, né? Em Jó 4, que é o espírito que sussurrou, e Elifaz falou, em Jó 15 e em Jó 25. Agora, Jó 35, as palavras de Eliú. Respondeu mais Eliú e disse: tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Mas já distorceu o discurso de Jó. Jó nunca falou isso. Porque disseste, de que te serviria, que proveito teria mais do que o meu pecado? Eu te daria a resposta a ti e aos teus amigos contigo. Eliú falando, né? Ele distorceu o discurso de Jó. E Jó não vai interromper ele aqui falando, peraí, o que você está falando, homem? Quando que eu falei isso? Jó não vai interromper. Jó, ele é um homem, irmãos, esse é um verdadeiro cavaleiro. É um homem elegante, um homem que agradou a Deus até nesse momento aqui. Falou algumas coisas sem entendimento, sim. Vira e mexe eu estou falando para vocês nos vídeos o que Jó falou sem entendimento, porque as pessoas confundem isso. Quando Jó confessa que falou algumas coisas sem entendimento, não foi as coisas que Eliú estava acusando Jó. Porque senão os três amigos de Jó não poderiam ser chamados de loucos por Deus, porque Eliú falou a mesma coisa, só que um pouquinho mais pesado. Então aqui, Eliú está dizendo, atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? E se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que darás? Que darás a Deus, no caso, né? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho de homem. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vou ler de novo. Atenta para os céus e vê. Contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. E Deus está acima das nuvens. E Eliú está falando, se você pecar, o que você vai fazer contra Deus? E as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Tipo assim, Deus é intocável. Você peca, você não faz nada contra Deus. Se fores justo, que lhe darás? Ou seja, o que é a tua justiça diante de Deus? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria um filho do homem. Olha o que Eliú está fazendo. Olha as mentiras e as verdades juntas.
Então a gente tem que separar o santo do profano. Não é verdade que se a gente pecar, a gente não faz mal nenhum para Deus? Depende do que eu quero dizer com isso. Se eu pecar, eu não vou afligir a Deus. Eu não estou fazendo mal para Ele. E se eu fizer coisa justa, eu não estou dando coisa para Deus. É Ele que dá tudo para o homem. Está vendo? Eliú, ele está usando de um discurso onde Deus ele é o soberano, o intocável. Você peca, você não faz nada contra Deus. Você faz justiça e isso é como um trapo imundo. Só que o jeito que ele está colocando as palavras aqui são todas distorcidas. Sabe por quê? Porque ele não sabia o que haveria de vir no futuro. Satanás, que está falando por ele, sabe. Satanás já tem mais ou menos um reflexo do plano de Deus. Satanás não precisa esperar vir todos os profetas para saber as coisas que vão acontecer. Satanás já viu Enoque profetizando o fim. Satanás já tinha contemplado muitas coisas. Então, Satanás sabe. Olha só, Deus no futuro haveria de colocar o seu nome numa cidade. E não só na cidade, mas no povo, que se chama pelo nome de Deus. Então, quando o homem faz o mal, realmente ele não afeta a Deus diretamente, só que ele blasfema o nome. Se ele faz o mal, ele faz com que outras pessoas blasfemem de Deus. E se ele faz justiça, ele faz com que outros homens se acheguem a Deus. Olha só então as barbaridades que Eliú está falando. Contrariando as palavras dos profetas que nem existiam ainda. Mas na verdade, por um ponto de vista, Eliú está contrariando as palavras de Deus que ainda não existiam. Mas na verdade, quando elas passaram a existir, eram as palavras dos profetas que estão contrariando Eliú. De maneira que se você faz mal, se você faz injustiça, e você é uma pessoa que confessa a Deus como Jó, né, que serve a Deus, o nome de Deus é blasfemado por sua causa. Deus até fala, o meu nome é blasfemado incessantemente entre os gentios por vossa causa. Então afeta a Deus sim. Desse ponto de vista afeta. Olha aí, um homem sem conhecimento jogando escuridão nos desígnios de Deus. E não é por Jó fazer o bem, ser reto, íntegro e se desviar do mal, e isso é ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados, não se enriquecer somente para si, mas se enriquecer para o próximo, e ensinar que isso é temer a Deus, isso é fé, isso é retidão, ensinar para todos. Ele não apenas ficava dando esmola, ele falava de Deus e explicava o porquê das coisas. Se era isso que fazia as pessoas se achegarem a Deus, se foi isso que fez com que Deus desse um testemunho de Jó, porque se Jó não fizesse isso, Deus não poderia falar nada contra Satanás. Porque quando Deus provoca Satanás, Deus está falando para Satanás, embora você pegou a terra para reinar sobre ela, tomou de Adão e coloca um tanto de pecado na terra, ainda há justo nessa terra. É isso que Deus está falando para Satanás e ele ficou furioso. Você entendeu as barbaridades que Eliú está falando? E isso foi dos versos 5 ao 8. Se você continuar lendo aqui, irmãos, você vai ver tanta arrogância e maldade nesse homem, que eu vou falar para você, a pessoa tem que estar muito desnorteada para olhar para o discurso de Eliú e falar que isso daqui é um Cristo. Tinha mais coisas que eu queria falar aqui de Eliú, só que se eu falar aqui eu vou acabar entregando demais o estudo do capítulo 4, que eu vou ter que passar mais ou menos por esses pontos, né? Vai ser bem mais rápido, mas eu vou ter que passar. Então eu vou deixar esses momentos para o capítulo 4 mesmo. E aí, se a gente continua lendo o capítulo 36, Eliú continua no discurso, né? E após ele falar essas barbaridades, essas coisas horrendas, ridículas, misturar verdade com mentira, porque depende do ponto de vista, você tem que entender o que Eliú está querendo dizer. Né? Porque realmente, se você pecar, não vai machucar Deus. Machucar ele no ser dele, fazer alguma coisa contra Deus no sentido de, sei lá, de fazer um mal contra Deus, não vai fazer, mas você vai machucar o caráter dele, já que ele confia no homem, ele deu o seu nome para o homem. No futuro, João falaria de se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar uns aos outros assim. E João está falando do amor perfeito aí. Lindo, né? Aí o capítulo 36 diz, prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus.
Ou seja, eu vou defender um pouco mais a Deus. E ele está aqui, na verdade, falando mentiras contra Deus, loucuras. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Falou um calvinista aqui, falou e disse. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Essa tradução aqui ainda está sendo mais maleável. Olha a outra versão que diz. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas e contigo está o que é senhor no assunto. Oh, poderoso Eliú. É, na verdade, uma besta da terra. Agora, já para finalizar, pelo menos essa parte aqui, eu sei que ficou muito grande, eu queria ler ainda coisas de Eliú. Talvez eu faça uma continuação para esse vídeo, vai ter que ter mesmo, senão vai ficar muito grande. Mas eu vou fechar no capítulo 22, senão vai ficar sem fim aqui. No capítulo 22, diz assim, e eu vou ler tudo. Então respondeu Elifaz, o teemita, e disse, porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer que tu seja justo? Ou lucro algum em que tu te faças perfeitos teus caminhos? Irmãos, isso daqui já nos leva para outro estudo. Ele está baseado nas palavras do Espírito que sussurrou nos ouvidos dele, que a gente sabe que é Satanás, e está falando aqui, por acaso Deus tem algum proveito que você seja perfeito em seus caminhos? Deus, lá no futuro, levanta o profeta Ezequiel e cria uma parábola contra o rei de Tiro e fala, perfeito era nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade no teu coração. E aí ele começou a falar mentira e tirou o que pertencia a Deus, anjos. Tá vendo? Aí aqui ele tem uma revolta no coração. Satanás no coração dele tem o que vale ser perfeito nos caminhos? O que vale isso? Mas na verdade ele quis tomar o trono de Deus. O que ele quer? Ele foi criado. E aqui ele está usando o mesmo discurso na terra para o homem. O que vale? E ele faz falando para Jó, o que vale você querer ser perfeito em seus caminhos? Se Deus olha para o homem e fala, esse é um depravado. Tá vendo? É um discurso calvinista. Ninguém pode negar isso. Ninguém em sã consciência poderia negar isso. É o mesmo discurso. A diferença é que o calvinismo agora, depois de alguns séculos, alguns milênios depois desse evento, ele foi um pouquinho mais aperfeiçoado. Então, o homem pode ser justo diante de Deus se Deus amou ele antes da fundação do mundo e decretou que ele fosse salvo. E se Deus não amou um sujeito antes da fundação do mundo, então ele odiou. E odiou não foi porque fez o bem ou mal, não amou porque fez o bem ou mal, simplesmente faz parte de um desígnio, decreto secreto, que ninguém sabe o porquê, mas todo calvinista é um eleito. E toda família de um calvinista e todo membro da igreja calvinista é um eleito. Então você vê que a hipocrisia foi aumentada e os espíritos enganadores proliferaram. De maneira que agora eles são considerados reverendos. Você consegue discernir agora? Tudo que eu falo num vídeo estava dentro da palavra o tempo todo, em livros antigos. Mas claro que isso está denunciado pelos profetas, pelos apóstolos, por Pedro, por Tiago, por Paulo. Eles todos estão denunciando o calvinismo, sem falar calvinismo, porque não existia ainda. Mas a ideia, a ideologia, sim, já existia. E se originou aqui no livro de Jó. Aí continua o discurso. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Aí você olha para essa frase aqui, que é uma frase de Elifaz, e fala, realmente, eles falaram como louco. Eliú falou a mesma coisa. Só lê o discurso de Eliú. Quantas vezes Eliú vai falar isso daqui? Vai falar que Jó bebe a iniquidade como água e multiplica pecado entre os homens. Porque penhoraste aos teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Olha agora, ele faz... Presta atenção nisso, irmãos. Quando a pessoa só quer refutar, ela se torna uma hipocrisia tão grande
que o discurso dela já entra em contradição e ela nem percebe mais. Olha só, porque penhoraste os teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Olha do que ele faz, está acusando Jó. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazia, e aos braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que está cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Olha só, irmão, que hipocrisia. É só Deus mesmo para salvar um homem desse, porque eu já teria lançado ele no lago de fogo aqui nesse momento. Já vi um fogo do céu, eu queimava ele inteirinho já. Olha só, no capítulo 4, esse homem está falando: Jó, você não era que fortalecia os braços do cansado, os joelhos, e cuidava das pessoas? Tudo bem, alguém pode falar que ele não cria nisso. Ele estava atacando algo na cara de Jó que Jó supostamente falava, mas não, eles eram amigos de Jó, eles sabiam. Jó era o maior homem do Oriente, tendo o testemunho de todos. Então ele sabia o que estava falando no capítulo 4. E aqui ele está querendo roubar o testemunho de Jó. Está falando, na verdade, era tudo que você fazia, era uma novela. Porque ele está falando como você deixa a viúva despida, os órfãos você deixa eles quebrantados, você não ajudou, não deu água, não deu pão, por isso que você está nessa desgraça. Mas eles deveriam estar também, porque eles não têm isso, eles não têm essas obras. E eles sabiam que Jó tinha. Olha como o diabo, irmãos, ele vai roubar o testemunho, ele vai querer roubar o testemunho da igreja na grande tribulação. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, mas esse livro ele é um preparo para a igreja na grande tribulação. E não é uma coisa só porque eu quero dizer que é. Esse livro preparou toda a Bíblia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, várias palavras dos profetas eles tiveram auxílio do livro de Jó. Então, não tem como provar isso agora, mas eu já falei em alguns vídeos passados, né? Não provei tudo, mas é só você olhar o livro de Jó e a própria Bíblia vai te dar várias referências dos profetas. Qual é o profeta que não leu Jó? Quando você lê Jó, dá uma paradinha não, lê tudo e depois lê Eclesiastes. Você vai falar, eu estou lendo Jó ou estou lendo Eclesiastes? Você vai ver Salomão usando a sabedoria de Jó com mais sabedoria no futuro. Já que o tempo avançou, né, que tinha mais história, que tinha mais livros, tinha mais profetas, tinha a Torá, então tinha que ter mais sabedoria mesmo. Só que Jó não fez o que Salomão fez, né? Jó fez aliança com seus olhos. Salomão não fez. Então, verso 12. Porventura, Deus não está nas alturas dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabe Deus disso? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o esconderijo dele, para que não veja, e ele passeia pelo círculo dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Irmãos, aqui eu não vou nem ficar trocando de uma tradução para outra, que o negócio chega a ser irritante. Aqui a história está falando uma coisa, na outra versão está falando outra. É irritante, viu? Olha só. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eu li o verso 15. Agora eu vou ler na outra tradução. Isso é para ninguém ficar falando mal do livro de Enoque, que fala que tem traduções, que está diferente um do outro. Tá, o livro de Jó está na sua Bíblia. Olha o tanto de exemplo que eu estou dando, fora aqueles vídeos passados que eu dei os exemplos, né? Então, verso 15 de novo. Queres seguir a rotina antiga que os homens iníquos pisaram? Aqui, Jó está sendo acusado de querer andar nos passos dos homens iníquos, no verso 15. Verso 16. Estes foram arrebatados antes do tempo, e o seu fundamento uma torrente o arrasta. Na outra tradução, diz, porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Aqui é apenas uma pergunta. Verso 16. Eles foram arrebatados antes do tempo, sobre o fundamento um dilúvio o derramou. Aqui já fala de dilúvio, né? Será que eles estão fazendo uma alusão à história de Noé? Bom, a palavra aqui, numa tradução diz dilúvio, na outra diz torrente, e não me levou para nenhum texto de Noé, mas sei lá, pode ser uma alusão.
Verso 17. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi o que Todo-Poderoso fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. E aqui o verso 22, irmãos, como eu disse para vocês, o verso 22, não, o capítulo 22, ele vai ter tanta diferença entre uma versão e outra, que numa hora você não sabe mais quem que está falando e do que está sendo falado. Você se perde, precisa de comparar as duas. Então no verso 20 diz: na verdade os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se isso daqui fosse um discurso de Eliú, iriam amar, porque é bonito, né? Só que como é de Elifaz, as pessoas não gostam porque Deus falou claramente de Elifaz no final do livro. Mas Jó vai refutar isso daqui. No capítulo 23, 24, Jó vai falar: eu nunca me afastei da lei de Deus, e as palavras de Deus estiveram sempre na minha boca. E aí no verso 23 diz: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os seus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Olha aqui, discurso bonito, contraditório, estranho, sinistro, né? Porque agora a pureza das mãos está sendo levada em conta. Mas então ele precisa se arrepender dos pecados que ele não cometeu. E Jó vai se defender disso. Eu não vou ler, mas Jó vai se defender de tudo isso. E Eliú vai catar essas palavras aqui, vai Ctrl+C e Ctrl+V e vai falar: Jó, a tua pele vai ficar renovada como a de um bebê, a tua luz brilhará se você se arrepender. Aí as pessoas olham isso e falam: realmente se cumpriu. Olha, Jó reconheceu a sua soberba, a sua vanglória, a sua autossuficiência, se converteu da sua loucura, porque ele ouviu Eliú e realmente o que Eliú falou aconteceu. Irmãos, Eliú só está imitando o que ele faz, está falando para Jó. E na verdade, tudo isso aqui aconteceu com Jó e muito mais, não porque ele se arrependeu. Deus fez tudo isso na vida de Jó e muito mais pelos caminhos de Deus. Jó não tinha que se arrepender de nada. Jó só tinha que permanecer firme até o fim e não pecar. Então Deus envergonhou os amigos dele. Fez tudo isso acontecer com ele e muito mais, não pelo caminho que eles estavam propondo, mas pelo caminho que Jó estava propondo. Porque Jó, ele começou... meu Deus, isso daqui é muito bonito e é muito difícil de falar, toma tempo. Mas esse debate aqui, irmãos, ele foi, por um lado, você pode dizer que veio por Satanás. Sim, é verdade. Todo o argumento do debate é Satanás que está influenciando aqui. Mas, por outro lado, você pode ver que esse debate aqui foi gerado por Deus. Deus permitiu que esse debate acontecesse e fez com que ele acontecesse. Então não é contradição. Isso tem exemplos como esse, tem em toda a palavra, aonde Deus permite e faz acontecer, e por um lado Satanás está agindo, por outro Deus está agindo. É isso que está acontecendo aqui, e isso foi fortalecendo a vida de Jó. Se não houvesse debate, e se os amigos de Jó ficassem apenas calados, nada disso aconteceria. Por isso que eu digo que é muita sabedoria da parte do Senhor. O amor deles não seria aumentado, a sabedoria deles não seria aumentada, eles não seriam corrigidos, Jó não aprenderia as coisas que deveria aprender, não teria o amor aperfeiçoado, e Jó entregaria o seu espírito. Assim, desistindo da vida, porque ele desejou sinceramente morrer.
Só que depois ele foi recobrando esperança. Conforme os amigos dele iriam acusando ele iria se defendendo e foi encontrando motivo para viver. Por isso que ele fala, ele pede Deus como testemunha, ele acredita que Deus haveria de vir em julgamento dele. É muito bonito isso, irmãos, e tem os textos que nos iluminam para entender isso. Entendeu? Por um lado, você vai ver Jó falando, a mão de Deus me tocou, a mão de Deus está contra mim. Quem dera Deus soltasse a sua mão e acabasse logo com a minha vida para acabar com o meu sofrimento. Por outro lado, você vai ver que é a mão do diabo que está fazendo isso. E o diabo mesmo falou, estende as tuas mãos contra Jó e você vai ver se ele não blasfema. E Deus fala, ele está em tuas mãos. Entendeu? Então, é realmente uma briga de verdade contra mentira. Um conflito onde Deus é o Todo-Poderoso, é soberano, é magnífico, é excelente, mas Ele quer mostrar para o céu e para a terra que homens servem a Ele com seu poder de escolha, porque isso sim é vergonha para o diabo. Então é muito bonito, né? Deixa eu ver até onde eu fui aqui. Então eu li o capítulo 22 todo. E por que eu li o capítulo 22? Porque Jó, deu uma louca nele, ele começou a contrariar os seus próprios argumentos. Ele começou a desfazer aquilo que ele havia falado no começo e começou a querer arrebatar os testemunhos de Jó. E isso é o que leva força Jó a ter que contar a sua história. Jó não chegou logo de cara falando, vocês não sabem quem que eu sou, não? Vocês não sabem o tanto de obra que eu fiz? Jó não chegou falando isso. Jó esperou até o fim para ter que falar isso. Forçaram ele a falar isso. Não tinha um que testemunhasse a favor dele. E Jó até fala, todos aqueles que eu ajudei me abandonaram, que fica até como uma figura da vida de Cristo na terra, né? Todos os que Jó ajudou quando era príncipe, quando estava no seu estado de glória, abandonaram ele. Não tinha ninguém para testemunhar, para falar, nossa, este homem foi luz na minha vida, este homem ajudou minha família. Todos abandonaram Jó. E os únicos que ficaram foram os 3 amigos de Jó para atormentar a vida dele. Então Jó ele foi forçado a ter que contar a sua história, induzido pelo Espírito. E quando ele contava a sua história, a vida de Cristo, antes de se fazer carne, quando se faz carne, apareceu ali, na vida de Jó. E é justamente os capítulos que os homens aí, os teólogos, pegam para acusar Jó e para ficar do lado de Eliú. Porque quando Jó falava das suas boas obras e contava a sua história, Eliú se enfureceu. Isso que provocou a ira em Eliú. Primeiro, porque ele olhou para os 3 amigos e eles estavam calados, não tinha mais o que falar. Vou falar o quê? Já foi tudo refutado. Os 3 amigos de Jó ficaram quietos, não porque eles falaram assim, não adianta falar para isso daí, ele não vai ouvir a gente já ensinou, refutou e ele não ouve. Não foi por isso, foi porque eles ficaram envergonhados, não tinha mais resposta. Então Eliú ficou uma fera, e aí Eliú veio e entrou, porque na cabeça de Eliú, na cabeça depravada dele, na cabeça calvinista dele, ele estava querendo ser mais justo do que Deus. Então aqui, irmãos, eu paro o estudo, mas a gente tinha que ler as palavras de Jó no capítulo 29, alguns versos no 30 e no 31, para entender o discurso, um pouquinho do discurso de Eliú e fechar o vídeo. Mas eu vou fazer isso na parte 2, porque essa parte já ficou enorme, mas é assim mesmo que vai ficar. O capítulo 3 e 4 ele está mais organizado, né? Então vão ter textos do Novo Testamento encaixados, vai ser um vídeo que vai dar para comprimir um pouco mais. Deixa os comentários, porque eu quero saber se vocês entenderam direitinho, né? E eu vou deixar os textos que eu usei no comentário fixo. Esse vídeo não tem o porquê ter mapa mental, então vou deixar ele no comentário fixo. Vocês vão ler os textos específicos, vai recapitular o vídeo e pronto, vocês vão entender aonde que isso treina a nossa vida. Talvez você já tenha lido esses textos, né? Mas quando alguém fala, fica melhor, de melhor entendimento para a gente meditar. Tá bom, irmãos? Então tá, muito obrigado por ter acompanhado o estudo até aqui.
Por mim, eu ficaria muito tempo no livro, tem muita coisa para ser falada e realmente ainda tem bastante vídeo pela frente. Mas já está na hora de passar para outro estudo, né? O livro de Jó, não vou esquecer nunca mais, sempre vai estar na minha mente, no meu coração, porque é um livro que realmente me maravilhou. Uns tempos atrás eu fiz um estudo dentro de Cantares, que ainda tem muita coisa para falar, que puxou também um estudo de Eclesiastes, e eu falei alguma coisinha, mas eu fiquei mais encantado pelo livro de Jó. Talvez por causa desse debate teológico, né? Mas ainda nós vamos fazer um estudo onde a gente consiga falar de tudo, todos esses livros juntos. É muito bom. É o mesmo prazer de falar e entender sobre as duas casas de Israel, as festas, junto com as duas testemunhas no Apocalipse, cruzando tudo com tudo. É prazeroso isso. É difícil para outras pessoas entenderem a nossa mentalidade. O que a gente está falando parece até loucura para outras pessoas, e eu entendo por quê. Imagine você ou eu, alguns anos atrás, se encontrando com alguém falando de duas casas de Israel, de grande tribulação, de festas, cruzando várias linhas do tempo, falando das duas testemunhas, falando do Apocalipse, da marca da besta, de deserto, tudo numa pancada só dentro de um estudo. Enlouquece a gente. Não a gente aqui. A gente agora sente prazer nisso. Mas as pessoas que nunca ouviram falar, que estão destreinadas, que estão esperando um arrebatamento secreto e que não sabem o que tem na Bíblia até hoje, geralmente as que estão no templo, elas ficam doidas, acham que a gente está até louco. Mas elas não sabem a loucura que elas vivem dentro das igrejas, por não ouvirem, não entenderem essas coisas. E aí dá para a gente já entender como as pessoas ficaram perturbadas no tempo da grande tribulação sem saber do que está acontecendo. A única coisa que elas vão saber é que Jesus não veio. Aí a besta da terra faz o papel delas, né? Para arrebatar o quanto de pessoa conseguir para o seu reinado. Mas o livro de Jó é um livro que vai influenciar muito a nossa vida, porque é um livro que treina a gente para o momento da grande tribulação. Tá bom? Então tá, irmãos, um abraço, tá? Fiquem na paz. Deus abençoe.